Imagine o seguinte cenário: você está praticando um exercício físico e de repente começa a se sentir mal. Aparecem sintomas como tontura, sudorese, sensação intensa de fome, palpitações, calafrios e confusão mental. Esses são sinais de uma baixa concentração de glicose no sangue. Nessa condição, é impossível continuar o exercício, certo? Afinal de contas, se você continuar o exercício, pode acontecer de cair o disjuntor, ou seja, até mesmo desmaios podem acontecer. É importante lembrar aqui que precisamos ter glicose na nossa circulação sanguínea 24 horas por dia. Caso a glicemia caia abaixo de 70 miligramas por decilitro, ocorre o que a gente chama de hipoglicemia. E isso é uma coisa muito séria, porque algumas células do nosso organismo são dependentes de glicose para sobreviver. Por exemplo, as hemácias precisam de glicose como fonte de energia para desempenhar sua função de transportar oxigênio. Agora imagina, se faltar glicose, as hemácias não conseguem trabalhar, e nesse caso o oxigênio não chegaria até as células-alvo. Então vejam só que coisa interessante. Para manter os níveis de glicose na nossa circulação de forma constante, nós precisamos de um estoque de glicose que seja de fácil acesso, que possa ser rapidamente liberado na circulação sanguínea. Nós temos um estoque de glicose armazenado na forma de glicogênio. Nós possuímos glicogênio no fígado e também no músculo esquelético. E aqui é importante destacar algumas diferenças fundamentais. O glicogênio hepático tem uma função distinta do glicogênio muscular. A principal função do glicogênio hepático é manter os níveis de glicose no sangue durante períodos de jejum ou exercício físico. Em outras palavras, durante esses períodos, o glicogênio hepático é clivado, liberando assim a glicose na corrente sanguínea para abastecer todas as células que necessitam. Por outro lado, o glicogênio muscular é uma reserva de glicose destinada ao próprio músculo. O glicogênio muscular é crucial para a contração muscular, seja durante exercícios físicos, ao levantar do sofá ou ir até a cozinha. Em resumo, a glicose proveniente do glicogênio muscular é recrutada sempre que há necessidade de contração muscular. Existem alguns hormônios que são essenciais para o recrutamento dos estoques de glicogênio. O primeiro é o glucagon, responsável por induzir a mobilização de glicose a partir do glicogênio armazenado no fígado durante períodos de ausência de ingestão de carboidratos da dieta. Uma observação importante aqui é que o glucagon não atua no músculo esquelético, porque estes não possuem receptores para glucagon. Outro hormônio muito importante aqui é a adrenalina, que é liberada em situações de luta ou fuga, ou seja, quando o organismo se prepara para uma atividade iminente. A adrenalina tem a função de mobilizar a glicose tanto do glicogênio hepático quanto do glicogênio muscular. Mas afinal, quanto tempo duram os nossos estoques de glicogênio? Isso depende de algumas condições. A condição 1. Se a pessoa está em repouso e em jejum, os estoques de glicogênio hepático podem sustentar a glicemia por aproximadamente 24 horas. Nesse caso, o estoque de glicogênio muscular praticamente não será utilizado, pois, como mencionado, ele é reservado para situações que exigem contração muscular. Se a pessoa está apenas em repouso, o glicogênio muscular não tem grande utilidade, certo? Na condição 2, a pessoa está em jejum, mas permanece ativa, como por exemplo, trabalhando. Nesse caso, o glicogênio hepático mantém a glicemia por cerca de 12 horas. Já o glicogênio muscular será recrutado, visto que a pessoa está se movimentando, liberando adrenalina e contraindo a musculatura. Neste cenário, o estoque muscular de glicogênio fornece glicose para as contrações musculares por um período de 12 a 16 horas. Na condição 3, que eu trago de exemplo aqui, a pessoa está realizando um exercício aeróbio. Nesse caso, existem diversas possibilidades, diversos cenários, pois tudo depende da intensidade do exercício. Em um exercício com intensidade de 120% do VO2 máximo, ou seja, intensidade máxima, os estoques de glicogênio muscular e hepático duram cerca de 10 minutos. Quando a intensidade do exercício é de 60% do VO2 máximo, os estoques de glicogênio muscular e hepático têm duração de aproximadamente 2 horas. Já em exercícios com 30% do VO2 máximo, ou seja, exercícios de intensidade leve, os músculos praticamente não utilizam o glicogênio muscular.
Os músculos priorizam a utilização de gordura como fonte de energia. Nessa condição, o glicogênio hepático e muscular é consumido de forma lenta e pode ser exaurido após até 6 horas de treino ou competição ou qualquer outra atividade que exija a contração muscular. Na quarta e última condição que eu trago de exemplo aqui, a pessoa está praticando musculação. Nessa modalidade, o glicogênio muscular reduz cerca de 33% após um treino composto por 16 séries. Portanto, gente, na musculação, a depressão de glicogênio geralmente não é um fator limitante para o desempenho, ok? Uma coisa interessante do glicogênio é que nós podemos modular nossos estoques. Por exemplo, uma pessoa bem condicionada e praticante de exercícios físicos terá maiores estoques de glicogênio hepático e muscular em comparação a uma pessoa sedentária. Se a dieta da pessoa for rica em carboidratos, ou seja, se ela realizar uma carga de carboidratos, seus estoques de glicogênio também poderão aumentar. Isso é particularmente relevante no contexto esportivo, em períodos pré-competição, onde os atletas frequentemente realizam a carga de carboidratos para maximizar seus estoques de glicogênio. Bueno, então após o exercício é necessário fazer a reposição dos estoques de glicogênio. Mas esse é um processo relativamente lento. Quando a dieta é rica em carboidratos, a ressíntese completa de glicogênio pode levar até 48 horas. Por outro lado, se a pessoa estiver seguindo uma dieta com restrição de carboidratos, a reposição dos estoques de glicogênio pode demorar mais de 5 dias. Portanto, gente, a dieta tem papel central no abastecimento do glicogênio. Concluindo esse assunto, o glicogênio desempenha um papel fundamental na manutenção do equilíbrio energético do nosso organismo, sendo uma reserva estratégica de glicose para a sustentação da glicemia em períodos de jejum e também durante atividades que exigem contração muscular. A gliconeogênese também é responsável por fazer a manutenção da glicemia, mas isso é assunto para uma próxima aula. Muito que bem. Então, gente, é fundamental a gente entender e compreender o papel do glicogênio para desenvolver as melhores estratégias de treinamento para você ou para o seu aluno. Feito, gente. Muito obrigado pela atenção. Considere se inscrever aqui no canal, deixa o like e compartilhe esse vídeo. Beijos, abraços e até!